Há um ano, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da sua história. Chuvas intensas, rios transbordando, cidades submersas, vidas inteiras foram reviradas. O documento Jovem Pan traz mais uma reportagem especial sobre resiliência e os desafios da reconstrução. Acompanhe agora com Arthur Cipriani e Guilherme Cassiano. A gente estava esperando uma enchente como se fosse a de setembro de 2023, né, que a nossa casa foi afetada pela água, mas não pela grandiosidade que foi a de 2024, né? A gente levantou os móveis esperando uma certa metragem e atingida aquela metragem ia ser seguro ficar lá com a minha família, já visto que a casa tinha 2 andares, então ia ser tranquilo. A gente esperava que a água não subisse tanto, na verdade. Não passava pela cabeça que essa água tomaria o volume que tomou. Então nós ignoramos. Não que nós não acompanhássemos, nós estávamos acompanhando, mas ignoramos aquilo tipo assim, não vai passar disso. Não vai passar disso. E nós observávamos que a água vinha vindo e já observava as bocas de lobo que elas estavam enchendo. A gente se acostumou a aprender no novo, sabe? Eu não me abalo por pouco. Eu sou resiliente, tu tem que... não adianta eu sentar aqui e chorar e esperar vir alguma coisa. Não, eu tenho que levantar a cabeça, limpar e trabalhar, ir atrás. O cenário ainda é triste. O que tinha aqui antes, Mário? Eu tinha minha casa, nós morava, e eu tinha 2 casas de aluguel para me garantir no futuro a minha aposentadoria, que não é muito alta, né? É uma aposentadoria assim para sobreviver, né? A única coisa que deu para mim salvar aqui em casa foi a geladeira. A geladeira eu não levei, mas foi que eu consegui salvar, né? A ansiedade e a depressão fizeram parte dos dias pós-enchente desse bairro, desta cidade, por que não dizer assim? Casas, escolas, hospitais e histórias de vida foram arrastadas pela força das enchentes que marcaram um dos períodos mais difíceis da história recente do Rio Grande do Sul. Veio de cima lá, cortando aqui, daí subiu foi aquela 34 metros, né? Passou por cima do telhado da nossa casa, meu vizinho até... Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né? E vai perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né? Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. O que estava na casa do meu pai agora que sobrou, né, das coisinhas, daí a gente foi buscar do jeito que tá a previsão aí. Aí agora estamos tirando o que sobrou para não perder tudo, né? Já perdemos muito. Para além das imagens que impactaram o país, ficaram os sobreviventes. Homens, mulheres, crianças e idosos que enfrentaram o medo, a perda e principalmente o desafio de recomeçar. Entre as pessoas, milhares de animais também resistiram às enchentes. Muitos resgatados por voluntários em atos de coragem e compaixão. Eles mais, eu acho que todos se afogaram, porque não conseguiram sair fora. Alguns nós tiramos fora. E o que dava para tirar? Porque a quantia era muito enorme, aí não dava para tirar tudo. Sim, a gente foi resgatar que eles estavam lá já há 6 dias já sem comer. Daí a gente foi lá, eles estavam morrendo de fome, a gente deu ração, daí a gente trouxe de qualquer jeito para cá. Quem não se lembra dessa imagem? O cavalo Caramelo se equilibrando em cima de um telhado à espera do resgate em Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha. O cavalo Caramelo é um dos símbolos da resistência durante as enchentes e um exemplo da resiliência de todo o povo do Rio Grande do Sul diante da tragédia. Caramelo também é o representante dos animais quando o assunto chama atenção para uma outra questão: a dos bichos que ainda não foram adotados e estão em abrigos. O cavalo, depois de passar 5 longos dias em cima do telhado e ter o resgate acompanhado por todo o país, foi adotado. Hoje ele vive sob os cuidados da Universidade Luterana do Brasil.
Caramelo ganhou peso, recebe visitas e hoje tem até um perfil em uma rede social com mais de 100 mil seguidores. Assim como ele, no total, segundo o governo do Rio Grande do Sul, cerca de 20 mil foram salvos das águas. Mas Caramelo é uma exceção e não a regra. Nem todos conseguiram um lar para chamar de seu. Mais de 800 cães e gatos resgatados em meio às enchentes seguem à espera por adoção. Os dados são da plataforma digital Cispet do governo do estado, mas levam em conta apenas 11 abrigos em Porto Alegre e na cidade de Canoas, na região metropolitana. O que quer dizer, na prática, que o número pode ser muito maior. As casas que acolheram animais resgatados das enchentes continuam funcionando, mas alguns se perderam de seus donos para sempre. Em compensação, alguns animais de rua que também foram resgatados acabaram adotados. Mas muitos aguardam até hoje. O Santuário Voz Animal, com a atuação já há 8 anos do estado, participou desse momento crítico. Quando chegaram as enchentes, a gente não teve como não se envolver. Era algo maior que nós, não dependia do querer, era quase que uma obrigação diante do que estava acontecendo, né? Então, a partir da nossa expertise, da nossa experiência durante esse período do projeto, a gente tomou a frente, então, de um abrigo das enchentes e também de um hospital de campanha que eles estiveram em 2 shoppings, no estacionamento do Shopping Pontal, do estacionamento do Shopping Iguatemi. Nós estruturamos essas 2 frentes. Então, os animais que eram resgatados lá no gasômetro, que era onde os animais chegavam das águas, eles eram encaminhados ou para o abrigo do Iguatemi, ou se estavam em estado pior, eles iam para o hospital de campanha. E estados mais graves ainda, a gente enviava para clínicas parceiras. Em poucos dias, o santuário abriu espaço para novos moradores. Durante o período, em paralelo à existência do abrigo emergencial, nós vimos a necessidade de construir novos espaços para os animais, para abrigar os animais que porventura não fossem adotados até o final do abrigo. Então nós estruturamos aqui, fizemos 10 canis com o apoio das pessoas, se mobilizaram bastante para nos ajudar e só por isso que a gente conseguiu então estruturar de modo que nenhum animal que esteve sob nossa guarda fosse para abrigo público, que era uma missão nossa ficar com eles até o final. E nós conseguimos isso. E aí, destes animais, que foram cerca de 750 animais que passaram por nós no total, destes restam apenas 15 que ou estão aqui ocupando esses canis ou estão ainda em centros de reabilitação por causa do temperamento, dificuldade de relacionamento com outros cães ou com pessoas, mas nem destes a gente abriu mão. Animais resgatados e cuidados, veio a fase de buscar os tutores, fazer o reencontro de quem se perdeu em meio à tragédia ou mesmo conseguir novos lares para esses bichinhos. Os tutores localizaram os seus cães no nosso abrigo. Nós tivemos uma página especialmente para isso, feita especialmente para isso, mas isso foi uma minoria. Em torno de 100 animais voltaram para os seus tutores. O restante foram para lares temporários, que depois se tornaram adoção, e nós conseguimos transformar a história de muitos deles. Muitos deles conseguiram lares e famílias maravilhosas, perfeitas, assim, que provavelmente uma vida que eles nunca tiveram antes, muitos deles, né? Inclusive, destes animais resgatados e acolhidos das enchentes, nem todos tinham lares, né? Então, muitos deles, inclusive, eram animais de rua, provavelmente, imaginamos, né? Então, agora eles têm um lar, uma família. Hoje, 15 cãezinhos das enchentes ainda moram por aqui. Além de Vitório, o porquinho, que ganhou esse nome de forma simbólica. É o caso da Preta e do Pablo e da Maria, que são inseparáveis e só poderão ser adotados como foram encontrados, juntinhos.
O Santuário Voz Animal é um dos exemplos de realidade dos bichinhos que perderam protagonismo com o passar do tempo. Só em Porto Alegre, atualmente, ainda existem 4 abrigos da prefeitura com cerca de 500 animais aguardando adoção. Há um ano, eram 40 espaços conveniados. Mônica, voluntária da ONG Moradores de Rua e Seus Cães Porto Alegre, foi uma das pessoas que, trabalhando no abrigo, acabou se apaixonando pelo Volavo, um cãozinho idoso resgatado de Eldorado do Sul, cidade mais atingida do estado, que teve mais de 80% da população afetada. A gente foi nos pontos de resgate, né? Um deles foi aqui no gasômetro, onde o Grade resgatou um cachorrinho que veio de Eldorado do Sul. Ele é um cão idoso. Ficou com a gente no abrigo durante 4 dias. No 5º dia, conversei com meu esposo, que também é voluntário, que também é veterinário, e resolvemos adotar esse cachorrinho, que se chama Volavo. Então, é uma experiência ter pego ele. Para mim foi um momento de muito amor, é gratificante e um cão idoso, da gente fazer uma adoção é uma caixinha de surpresa. E o Volavo, ele transformou, o olhar dele se transformou, a vida dele se transformou também a nossa maneira de ver, né? Porque é um cão idoso e ninguém quer adotar um cão idoso. Ele tá... Eu me emociono falar dele. A emoção não deixa a Mônica terminar a entrevista. Mas ela é só um exemplo entre centenas de pessoas que abriram suas casas e o coração. A Audrey é veterinária e trabalha até hoje como voluntária. Durante a enchente e depois, ela presenciou várias cenas comoventes. Uma delas de amor incondicional, e ela faz questão de contar. Quando eu estava no abrigo 420, chegou uma Kombi da prefeitura com 25 animais e com a tutora deles, a dona Ana Carolina. Ela deu o nome de cada animalzinho, dos 25, disse que todos eram castrados, vacinados, mas que infelizmente ela tinha perdido tudo, a casa e até o esposo que tinha morrido afogado, tentando salvar os animais. Essa história me emociona, porque é muito triste. Ela perdeu tudo e disse que não tinha condições de cuidar dos seus animais, então ela colocaria todos para adoção. Ela deixou o seu contato e pediu que todos os animais que fossem adotados, que ela tivesse o contato de quem adotou e fotos de quem adotou. Essa senhora ainda me disse antes de ir embora que se o abrigo fechasse e os animais dela não tivessem para onde ir, que eu ligasse, que ela iria buscar os que sobraram e que ela iria para baixo de algum viaduto, mas que ela não abandonaria os seus cães. A gente conseguiu fazer a adoção de 19 dos animais, de 25, inclusive os animais mais velhos, pretos e de porte grande, né? Sobraram apenas 6 animais, 2 deles foram para lar temporário solidário e os outros 4 estão numa hospedagem no Lami. A maior dificuldade continua sendo para a adoção de animais adultos, idosos, portadores de alguma deficiência e de grande e médio porte. O encaminhamento deles para novos lares segue sendo um desafio para o futuro, que parece incerto ainda hoje para tantos. Dos animais resgatados, nós vamos para uma outra parte muito afetada na enchente, o meio rural. Isso vai ser muito difícil, né? A gente aí já conta aí com... Estamos fazendo as contas e temos que vender alguns animais, se desfazer de alguma parte do plantel. Ou se a passagem de inverno também não andar bem, do jeito que a coisa está indo esse ano, não se descarta nem a possibilidade de, quem sabe, parar com a atividade. Dados do governo do estado apontam que, no meio rural, mais de 206 mil propriedades foram afetadas, com perdas na produção e na infraestrutura. O Sérgio é produtor em Mussum.
Ele calcula prejuízos em torno de 6 milhões de reais. Ele tenta se reerguer do jeito que dá, já que não consegue arcar com a proposta feita pelas autoridades. Eu atendia no ano passado aqui, eu recebi 100 sacos de milho. Aqui vinha 4, 5 caretas por dia descarregar. Era a empresa que mais movimentava no município de Mussum. Veja só, aqui no interior, né? Aqui no interior era a empresa que mais movimentava aqui no município. Aqui todos os dias tinha careta e caminhão descarregando. E hoje, eu tenho uma dívida pequena para pagar, que foi parar na justiça agora 100 mil reais, 100 e poucos mil reais que eu perdi disso aí, o resto estava pago. A balança foi pro lixo, a balança de pesar careta, tudo foi pro lixo, secador de 250, para secar 1.500 sacos por dia, também foi pro lixo. O nosso prejuízo aqui, hoje aqui na região, só a minha empresa tem um prejuízo de 6 milhões. Hoje nós perdemos em torno de 2 milhões na loja, de mercadoria e coisa arada, e 4 milhões eu precisaria para refazer os meus 3 silos e toda a estrutura que eu tenho aqui. Aí como é que hoje eu vou pegar 6 milhões do empréstimo do governo a 10% ao ano? Eu vou pagar 600 mil por ano de juro e mais 600, 700 de prestação, 1 milhão e tanto por ano. Numa pequena empresa, ela não existe. Que o que movimenta o Brasil é o quê? É uma Expo Direto, é uma Expo Inter, é uma Expo Agro, é lá para Bahia, lá para cima, as feiras que tem lá. Tu não vê feira de político, de outras coisas ali, vender coisa. É o agronegócio que movimenta o troço. A hora que parar o agronegócio no Brasil, nós estamos tudo mortos juntos, vamos morrer abraçados.